Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos voltar aqui a fazer um pós-jogo do Maringá Futebol Clube. Infelizmente, encerrando a sequência invicta de análise aqui de empates e vitórias, agora dentro de casa falando de um Maringá 0, Amazonas 3. Foi um jogo realmente que o placar se explica bastante, um 3-0, um detalhe, uma sorte, ela não entra em campo. Foi um jogo em que categoricamente a equipe amazonense foi superior e isso, claro, né, também vem de encontro com uma sequência, né, com o fim da sequência invicta do Maringá Futebol Clube, mas desde o jogo anterior contra o Floresta, onde no apagar das luzes rouba um ponto fora de casa lá no Ceará, bola por bola, já tinha ficado a pulga atrás da orelha. Bola por bola, desempenho de fato coletivo do time, entrega à parte, já tinha deixado a desejar. E a gente tinha pontuado, inclusive, até aqui no canal, no vídeo anterior. Então, antes da gente ir para o campinho tático, esmiuçar pelo menos o que eu vi, as minhas opiniões, e vocês ficarem à vontade também no setor de comentários para concordar, discordar, opinar, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, além do comentário já mencionado, deixar o seu like, compartilhar. Vamos estender essa resenha que, infelizmente, a gente tem muita coisa para falar e, ao contrário do que a gente gostaria, são muito mais coisas negativas do que positivas nesse Dia dos Pais. Presentão, inclusive, do Maringá, né, para os pais. Começando pelas escalações, o Maringá Futebol Clube vai a campo com Guilherme Neto no gol, é claro, Gabriel, Joe Alexander, Wendel Lomar e Thiago Rosa na linha de 4 defensores. Muita gente esperava, torcia por isso, eu incluso, porque para mim foi a base de sistema defensivo que o Maringá melhor jogou contra diferentes adversários, seja saindo jogando assim, ou seja no decorrer do jogo montando esse sistema, como por exemplo, né, quando abre 2-0 contra a Inter de Limeira depois de um primeiro tempo dificílimo, mas entra o Thiago Rosa na ala esquerda, fecha ali a linha de 4 defensores, o Maringá flui muito bem, defende melhor e ataca muito melhor pelas beiradas. Meio de campo, com Kelvin, que né, andava oscilando, sumido, e o Paulinho, Camarão voltando à titularidade na direita, e aí o Pira na esquerda, muito por conta da ausência surpresa do Negueba, perdão. O Negueba tem a pancada e depois trazem mais detalhes, né, depois de esconderem durante todo esse tempo uma lesão, um incômodo, né, que o tirou do time titular, sofre essa pancada contra a equipe do Floresta, bem dizendo, não treina esse tempo todo, só nos últimos dias, na última quinta-feira, salvo engano, ele vai a campo, mas conversa com o Egert, com a comissão, com tudo mais, e no fim das contas começa o jogo no banco. Aí o Pira vem na esquerda e aí o Egert prefere ocupar a área com o Giovani Gomes de referência e ter o Kaique Cálito como um segundo atacante, ora encostando no meio, ora aparecendo aqui pela esquerda, que ele cai bem também, mas numa dupla de ataque em muitos momentos, claro, o Cálito com essa maior movimentação e maior versatilidade. Por sua vez, a equipe do Amazonas vem com o João Lopes no gol, um tripé defensivo com o Ítalo Silva, Marcondes e o Diego Ivo. O Ítalo Silva é um lateral de origem, tanto ele quanto o ala Alisson, né, que junto do Yuri pela direita fecham ali uma linha de 5 defensores, mas claro, principalmente enquanto o jogo estava mais em aberto, Alisson e Yuri atuando bem como alas, depois baixaram, né, e viraram de fato laterais para fechar a linha de 5. Johnny Lucas e o Panzariello numa função muito interessante, volante, mas também que abre bem pela direita. Rafael Tavares de camisa 10, outro jogador com muita liberdade de movimentação, principalmente do centro para a direita e vice-versa, Ronaldo centroavante e o Chiapacazzi, nome, né, de 2 gols aí do jogo, ponta de origem, mas sempre, mesmo quando se movimentava, fazia muitas vezes essa dupla de ataque por atacar bastante a área do adversário, fechar de fato, fazer o movimento em direção ao gol. Muitas vezes o Tavares abria pela direita e fazia assim um 5-2-3. Tinha, claro, essa movimentação por dentro. Tinha algumas alternâncias também que o Ronaldo dava uns passos atrás, o Tavares se aproximava, o Chapacazzi também fechava para fazer uma dupla às vezes com o Tavares, né? Mas isso era mais ocasional, para ele ser referência de um lançamento de uma bola longa. E funcionou, porque não teve muita posição fixa esse time do Floresta, muitos jogadores fazendo 2 funções. Em alguns momentos o Alisson subia, o Ítalo também, sobretudo no final da segunda etapa, teve até inversão, dados momentos, né? Joga com 2 laterais aqui do lado. Não fez tanto contra o Maringá, não precisou fazer tanto, mas muitas vezes monta ali, por exemplo, 2 linhas de 4, solta o Ítalo, empurra aqui os laterais, o Rafael abre pelo lado direito, que ele costuma abrir bem também, o Chapacazzi faz a dupla de ataque, tá aqui um 4-4-2, é um time bem versátil, que vinha oscilando da competição, mas também que da última rodada anterior a esse jogo contra o Maringá, mostrou um bom desempenho ao vencer a equipe do Paysandu por 2-1. Nos 4 jogos anteriores perdeu 3 e empatou 1,
mas sendo bem honesto, sempre foi um time qualificado, com boas peças. Só precisava, parece, acertar a mão de novo. E nessas últimas 2 rodadas, entre essas muitas possíveis variações táticas, eu acho que acertou. Com os times devidamente apresentados, eu já trago para vocês uma ilustração de parte dos minutos iniciais que nós tivemos, que nas primeiras ações com bola dos 2 times, sobretudo quando a equipe do Amazonas estava mais em cima e quando o Maringá tentava se defender, recuperar essa bola e ligar seus ataques, que para mim já deu um claro sinal de um ponto vital desse jogo. Mesmo interessado em estocadas mais rápidas e não ficar muito com posse, sobretudo, claro, depois dos gols, para mim, a equipe do Amazonas usou muito mais inteligentemente a faixa central de campo do que o Maringá Futebol Clube, que tanto ofensiva quanto defensivamente dava impressão de, em muitos momentos, negligenciar por completo esse setor que é o coração do jogo. Para mim, logo quando a gente viu o Amazonas subir com a bola em campo, esse 3-2 que ficava no miolo era muito mais vantajoso para a equipe amazonense, tanto do ganho de segunda bola quanto da circulação, mesmo quando o Rafael Tavares saía também de posição, aparecia o Ronaldo, fechava um ala, enfim, o Alisson aproximava, os zagueiros davam um passo à frente, mas a bola não só era muito mais facilmente recuperada nesse espaço pelo Amazonas, quanto fluía muito melhor o jogo. E o Maringá, nas poucas vezes que recuperou a bola e estava mais inteiro para iniciar um ataque, nesse anseio desesperado de só jogar pelas beiradas de campo, de forçar o jogo pelo lado de campo, que até a página 2 tinha um fundamento, a gente vai explicar depois, analisar depois. Mas, no geral, acho que não é a opção mais correta, pelo menos da maneira que foi feita. Era um espaço vazio, era um espaço dominado pelo Amazonas em muitos momentos, e que a bola passava na velocidade da luz e muitas vezes de qualquer jeito, muitas vezes no esticão, quando havia uma conexão, beleza, mas quando não havia, era devolução de posse de bola para o Amazonas, que se sentia muito confortável aqui, mesmo sem forçar tanto, mesmo sem ser tão parte do plano de jogo realmente dessa equipe comandada pelo Rodrigo Santana. E uma prova dessa questão do pouco esforço, mas da muita eficiência que teve o Amazonas para se aproveitar muito melhor do que o Maringá dessa faixa crucial do campo, está justamente no primeiro gol. Em uma das subidas do Maringá, enchendo de gente, né, pelo lado do campo e centralizando aqui o Giovani Gomes como referência pouco acionada, tem uma sobra, o Rafael Tavares num toque consegue acionar o Panzariello às costas dos volantes, e não sei nem se são os volantes, né, mas tem 2 jogadores aqui marcando. Vou dar uma colher de chá e falar que são os volantes que mais atrás, mas não me surpreenderia se tivesse pessoal mais à frente e alguém correndo para trás fora de posição para dar um suporte, mas fato é que o Panzariello tem toda a liberdade para construir aqui nesse verdadeiro latifúndio no meio de campo, abrir a bola para o Yuri faz o cruzamento, o Ronaldo centraliza, chama a atenção do Joe, e no movimento mais tradicional desse time do Amazonas, ofensivamente pelo menos falando, o Chapacase fecha no segundo pau, fecha da esquerda para o centro e finaliza sem chances para o Guilherme Neto. Assim sai o primeiro gol do jogo. Perceba, em poucos toques, com pouquíssimo tempo, mas com todo o espaço do mundo, o Amazonas faz a diferença, o Amazonas se aproveita dessa deficiência da escalação inicial do Moisés Egert e já encontra 1-0, um péssimo cenário de recuperação de novo. Desses meias, presumo eu que sejam os meias aqui nessa jogada, era para ser pelo menos no mundo ideal, mas ainda assim há a oportunidade da construção de jogada por dentro, da liberdade nessa entrada de área, da movimentação dos jogadores mais ofensivos, liberdade também para o Yuri construir essa jogada, o cruzamento e, claro, o gol amazonense. Já no segundo gol, de novo, a jogada é até construída pelo lado, uma tabela bem em cima da linha, depois de um bom escanteio do Maringá, quase o gol do Maringá, aí na saída rápida, o Yuri e o Nacho novamente aparecendo por aqui, ele é lançado às costas do Thiago Rosa, ganha do Thiago Rosa e não faz a área. Dá o passe para trás, que passa no meio de uma galera e com toda a liberdade, tranquilidade do mundo, o Rafael Tavares novamente nesse buraco que virou o meio de campo do Maringá Futebol Clube, solta uma sapatada, de longe é verdade, da entrada da área, melhor dizendo, mas ainda assim com muito mérito, sem muita cobrança nesse caso do Guilherme Neto.
Perceba, mais uma vez, a bola nem necessariamente circulou, passou pelo meio como na construção da jogada do primeiro gol, mas o espaço deixado pelo mau início do Maringá na partida, pela má escalação e posicionamento dentro de campo, aparece agora finalizando a jogada do 2-0 cedo no primeiro tempo, que já bem ou mal encaminhou a partida a favor do Amazonas. Aí, com os 2 gols feitos, ou melhor dizendo, até mesmo só com um gol feito, a mudança de postura da equipe do Amazonas é nítida. A principal proposta de jogo, diria eu, do Amazonas nesse jogo. Volta a montar a linha de 5 defensores aqui, bem clara, com os alas, antes com mais liberdade para subir, agora quase que paralelos em muitos momentos com o sistema defensivo. E aqui o pulo do gato novamente, dando atenção devida à faixa central do campo, ocupando com seus meias e atacantes bem esse corredor central aqui, impedindo de fato que o Maringá Futebol Clube circulasse com a bola, criasse por aqui com ampla liberdade. Às vezes nesse 5-2-1-2, às vezes num 5-2-3 de novo, com o Rafael Tavares voltando para a direita. Tanto ele quanto o Chapacase podiam dar uns passes para o lado para dar um suporte nos corredores, mas o objetivo principal, principalmente quando montava a saída em 3, por exemplo, com o Kelvin aqui, era incomodar o Maringá Futebol Clube nesse setor e obrigar a empurrar a criação de jogadas para os lados do campo. Olha só quanto espaço tinha o Maringá com essa abordagem pelos lados. Por isso que quando Moisés Egert fala na sua entrevista coletiva que queria mesmo que o jogo escorresse para as beiradas de campo, que o jogo fluísse pelos lados, ele estava correto, porque foi de fato o que ofereceu essa formação, essa fase defensiva da equipe do Amazonas. O problema está justamente na página 2, com tanta liberdade para esses jogadores de lado, o Cálito muito mais aparecendo por aqui pelos lados do que como segundo atacante travado, não conseguia fazer esse movimento de facão com ou sem bola, de acelerar em direção ao gol para tentar fazer diferença, como faz sendo o artilheiro do Maringá na temporada, vinha muito mais caindo aqui pela esquerda para tentar ajudar, porque o Maringá foi extremamente limitado com essa oportunidade de subida, com esse espaço que deu à equipe do Amazonas intencionalmente. E num português bem claro, eu acho que isso é o que mais me irrita. A limitação de um time como o Maringá, que não é o elenco mais completo, mais virtuoso do planeta, tem muito a ser ajustado, quem diria até a melhorar, mas dá para fazer muito mais comprovadamente. O Maringá Futebol Clube só se atrevia a algumas ações simples que buscava aqui o costado com o Thiago Rosa, ou com o Gabriel, ou mesmo com o Camarão, chegando em linha de fundo, Pira, tentava acelerar, tabelar, buscando um cruzamento, para no meio dos 3 zagueiros acionar numa primeira ou numa segunda bola, no máximo, o Giovani Gomes. Ou tentava que o Giovani que ficava no 3-1 direto, ou buscava a bola no costado oposto, vindo da direita ou da esquerda, para ter aí uma casquinha, que sabe-se lá Deus se daria certo ou não, e aí tentar acionar o Giovani no contrapé desse tripé defensivo. Muito, muito, muito pouco, porque, primeiro, a superioridade de estatura era claramente nessas situações da equipe do Amazonas e, de novo, essa situação da insistência no Giovani Gomes. Péssima fase individualmente, já tinha que brigar com muita gente, enquanto o Moisés Egert queria um ponto de sustentação para o seu ataque, deixa eu isolar ele aqui novamente, que foi como ele ficou muitas vezes. O que esse tripé defensivo, o que esse miolo de zaga do Amazonas ganhou era tudo o que queria. Um ponto de referência para cercar, se organizar em torno, ser o ponto balizador de toda essa estrutura defensiva muito bem sucedida e, a partir daí, rebater tudo que viesse, porque estava nítido que o Maringá não tinha mais nada a oferecer, que não fosse esses cruzamentos, eram só ações individuais de alguns poucos jogadores que pareciam incomodados com essa situação. Kaique Cálito, principalmente, pela direita o Camarão, que num corte para dentro e bate de longe, chega até a acertar a trave do João Lopes, Mas é isso, não fosse algumas iniciativas próprias de drible do Pira, nem sempre tão bem sucedido, mas tentando puxar a bola desde trás e abrir esse meio de campo, o Camarão de novo chutando, o Cálito tentando criar, era só o chuveirinho buscando Giovani Gomes e seja o que Deus quiser. Isso é pouco, é muito pouco. E por que eu falo que é pouco? Sendo que eu já destaquei aqui a boa estrutura defensiva montada pelo Amazonas. Porque o Maringá Futebol Clube, Moisés Egert, diretoria, comissão, quem tiver envolvido no futebol do Maringá,
nesse aspecto de montagem de time, seja direta ou indiretamente, não teve a humildade de aprender com um nó tático que levou da equipe da Inter de Limeira. A gente lembra, né, que o empate no final das contas foi traumático no 2-2, depois de abrir 2-0 na segunda etapa, mas o primeiro tempo só ficou 0-0 porque esse rapaz aqui, ó, o Guilherme Neto, pegou pra caramba, podia ser 2 até 3-0. Naquela ocasião, o Maringá Futebol Clube tinha no meio o Kelvin, o Paulinho, e eu vou pegar emprestado o Pira aqui, mas o Adeilson, que é outro nome sumido, né? Mas que é um segundo volante ali de origem, de nascença, por assim dizer. O que isso significa? Era um Maringá com um meio de campo muito mais estruturado, de mais ocupação, do que faltou em muitos momentos aqui nesse jogo. E ainda assim, por conta de muito mérito do Matheus Costa e da sua Inter de Limeira, triangulando com inteligência pelos lados, não só buscando a linha de fundo por si só de qualquer jeito, mas realmente com mecanismos que aproximavam jogadores pelos lados, obrigavam os meias do Maringá de ocupação a abrir e isolavam o meio de campo. Geralmente aqui eu acabei puxando o Kelvin, mas o Kelvin ficava muito isolado nesse meio de campo, abria usando o lado do campo e usando essas triangulações inteligentes, abria o meio para a sua equipe jogar, abria o meio de campo para que essas bolas que saíam das laterais atacassem também, atacassem também a área adversária. Tinha jogada de linha de fundo? Tinha, com certeza. Mas não só. A bola criada, né, a chance criada, era um lançamento, era um cruzamento, um passe que o ponteiro ou lateral conseguia fazer de cabeça em pé, tendo um alvo, e já obrigando esse sistema defensivo do Maringá, no caso, né, a se movimentar, a gerar esse espaço, né, a ter que assumir uma postura de saída de posição, que no caso aqui, de novo, da equipe do Amazonas, estava muito confortável nessa trinca defensiva, para cima do Giovani Gomes. E quando não era jogada de linha de fundo, era um passe para dentro, a bola vinha daqui, dessas triangulações, e já afunilava mais rápido, pegava alguma peça de referência aqui, seja do meio, seja o próprio centroavante saindo de posição, e aí abre espaço para alguém que infiltra, coisa que o Kaique Calito adoraria fazer com o Giovani Gomes, só que é impossível o Giovani Gomes, pelo menos nesse momento, pelo menos nessa temporada, fazer algo similar. Enfim, foi um jogo em que pelas beiradas de campo, a Inter de Limeira naquela primeira etapa abriu o Maringá, destrinchou o Maringá e conseguia, mesmo partindo do lado, criar chances frontais, realmente bem trabalhadas e perigosas. O Maringá nem de perto foi capaz de emular a mesma coisa. Ficou só tentando chuveirinho desde que levou o gol e parecia se contentar com isso. Parecia acreditar que uma hora o Giovani Gomes ia milagrosamente ganhar de 2, 3 defensores na fase que está, que eventualmente uma bomba de fora da área do Camarão iria entrar, quase entrou, mas seria de novo individualidade do atleta, brio do atleta, não mérito tático, por exemplo, do Moisés Egert. Ficou ainda mais cômodo o sistema defensivo da equipe do Amazonas, porque só estava rebatendo bola, só estava negando meio de campo para o Maringá e só assistindo os chuveirinhos para a área, rebatendo, claro, né, com a falta de uso desse meio de campo, né, com esse meio de campo sendo inoperante. Quando conseguia finalmente a bola que escapava às costas pela esquerda ou pela direita, para reforçar esse sistema defensivo, os volantes davam uns passos atrás, se o Chapacase ou o Rafael Tavares voltassem um pouco, davam ainda mais liberdade para os volantes darem um suporte para o miolo de área, e acabou. Pouco o Maringá fez, e por mais que tenha encontrado a equipe organizada defensivamente do outro lado, muito passa pela sua própria inoperância de criar de fato com inteligência. Agora, já aqui no cenário de segundo tempo, com substituições dos dois lados, eu vou abordando gradativamente, mas acho que, como as mudanças do Maringá não surtiram muito efeito e a postura de maior recuo e mudanças do Amazonas já eram esperadas, já vamos matar 2 coelhos, 3 coelhos com a cajadada só, que ganhamos tempo por aqui. Ainda no primeiro tempo, nós tivemos o Guilherme Pira saindo reclamando de lesão para a entrada do Serginho. Isso colocou mais um nome no meio inicialmente, empurrou o Kaique Calito para mais longe do gol ainda, virou um ponta esquerda, terminou o primeiro tempo como ponta esquerda. Cria individualmente tem uma boa jogada, mas no passe para trás não encontra ninguém, além do tumulto bem ou mal do sistema defensivo do Amazonas, mas de novo, muito brilho individual do atleta, não um mérito tático coletivo, até porque ele estava onde ele menos pode ser aproveitado, ele tem que fazer esse movimento mais para perto do gol
que em tentar dar o pulo do gato para cima do Amazonas, o Moisés Egert minou tudo que o seu centroavante principal, seu artilheiro de fato poderia fazer, tirou o cara que mais fez gols na temporada para ele, claro, com a camisa do Maringá, enquanto ele treina no Maringá, para preconizar outras questões. Isso a gente já acabou abordando, não só aqui, mas como no bate-pronto. Depois também adicionou o Danielzinho na vaga do Paulinho, né, que foi um jogo bem apagado dele, de entrega novamente, mas perdido no meio de campo, como todo o time do Maringá Futebol Clube. Na vaga do Gabriel entra o Ronald, inicialmente como um terceiro zagueiro. Agora sim, inicialmente como um terceiro zagueiro pela direita. Mas quando o Maringá subiu o campo de ataque, o Joe abria, o Kelvin recuava e o Ronald virava mais um nome aqui, ora um ala, ora aparecia mais por dentro, não subia somente na bola aérea. Quando o Maringá aparecia no campo de ataque, ele virava um ala. Que mais tivemos? Negueba entrando no lugar do Thiago Rosa. O Thiago Rosa vem para o banco, entra o Negueba na ala esquerda. Mudança polêmica, já já eu explico por quê. Além disso, saiu o Giovani Gomes, que pouquíssimo fez para variar na partida, e entra o Natalino, até faz um barulho, rouba a bola, bem dizendo, à esquerda e bate no mano a mano, o João Lopes pega, mas tem essa substituição. E aí, em tese, com esse movimento do Ronald, o Maringá ganhava volume, com o Serginho, com o Danielzinho, um pouco mais de criatividade. Não foi logo de cara que a equipe do Amazonas montou esses 5, né? E 5 já mantido, mas 5, 4 aqui, com os atacantes de beirada voltando. O Panzariello e o Pedro Campos, que entrou depois, fechando o meio, então 4. E o centroavante, antes, claro, o Ronaldo. E agora o Grayson, americano, inclusive, curiosidade aí para vocês. Mas, né, foi nesse cenário que o Maringá até chegou mais, tinha mais peças ofensivas, né? Chutou mais, teve algumas triangulações aqui, Negueba, Danielzinho, Kaique Calito, o Serginho caía por aqui também, trocava com o Danielzinho, e aí aproximava. Pela direita, o Ronald discreto, mas também às vezes acionava o Camarão, mas de novo, pouco, e tudo dentro do esperado dessa equipe do Amazonas. E claro, né, já estava 3-0 também no placar, até pulei aqui, mas das duas polêmicas que tivemos com as mexidas, Ronald saindo de zagueiro para nos primeiros momentos em campo virar um ala, um lateral, vai querer sair jogando aqui atrás com a bola. Vou até tirar o Vinícius Leite, que depois fechou o jogo na meia/ponta esquerda, e voltar ao Chapacase, porque no apresepado do Ronald ele sai mano a mano com o Guilherme Neto, que mais uma vez nada pode fazer. O 3-0 sai ali com seus 6, 7 minutos. O Ronald fica com seus 6, 7 minutos de segunda etapa. O Ronald tinha entrado já no começo dessa segunda etapa, entrega, infelizmente, a paçoca. Estava esquecendo de voltar o Vinícius Leite para cá, perdão. E aí, 5, 6 minutos depois, o Negueba sai do banco no lugar do Thiago Rosa, com 3-0 no placar, o time completamente perdido em campo, ele não estando 100%, em tese lesionado, aí ele entra para tentar resolver a parada. Pô, gente, espera aí. Primeira forçação de barra com o Ronald, que eu até dei meu braço a torcer, pode ser volante no contexto correto, na reta final da Série C passada, quando se adaptou de fato à função e o time se adaptou melhor ao Ronald de volante também, sob o comando do Rodrigo Chipe, as coisas andaram, termina a temporada com chave de ouro, naquele jogaço contra o Caxias, onde ele é o melhor jogador em campo, de volante, mas o momento pede um pouco mais de preservação, é dele voltar a ganhar ritmo, ganhar confiança. E no excesso de confiança dele saindo jogando, infelizmente, segue sendo bom zagueiro, sigo contando com ele como titular do Maringá quando estiver 100%, mas vacilou. E aí essa outra polêmica que eu já tinha abordado também, poxa, você tinha 2-0, você já fez algumas mudanças para deixar o time ainda mais ofensivo, tinha falado do Ronald, mas entra junto o Danielzinho, o Ronald nessa função coringa às vezes, de preencher o lado do campo também, além de reforçar a bola aérea, como já mencionado. Por que não trouxe o Negueba para campo, então? Quando estava 2-0, quando podia, né, caso saísse um gol mais cedo no jogo, botar fogo, ficar próximo do empate. Por que só coloca ele quando está no 3-0, quando já está ainda mais perdido? Ah, Vitor, é porque ele tinha uma minutagem muito específica. De fato, ele não conseguiria jogar 45 minutos mais acréscimos, tinha um quê de risco. Então, se ele tem essa minutagem específica, o cenário é um pouco mais delicado, para que arriscar e colocar ele
no 3-0. Me pareceu uma jogada muito mais de mídia, de olha, eu tentei fazer de tudo, joguei pra galera. Porque aqui, se realmente ele não pudesse entrar antes do momento que ele entrou, tinha que esperar, em tese, o 3-0 para poder entrar, esperar ali, aí, brincadeiras à parte, seus 10, 15 minutos de segundo tempo para aí sim entrar, a vaca já tinha ido pro brejo. O risco maior era a gente perder o Negueba por mais tempo. Se vem uma pancada, seja intencional ou não do adversário, ele já tá baleado, ele já tá mal, tanto que não sai jogando. Então, assim, não somou como poderia somar. Se ele entra no começo da segunda etapa, é outro cenário. Mas aí, espera fazer o terceiro, dá um tempo, coloca o cara para não solucionar nada, coloca ele numa barca ainda mais furada do que já estava na volta da segunda etapa e com o risco dele se lesionar. Então, assim, não se sustenta essa entrada do Negueba, não pelo Negueba, que foi discreto ali, mas como a gente está acompanhando, como a gente acompanhou e está conversando de novo, melhor dizendo, não tinha muito o que ele fazer, ainda mais na circunstância física que ele se encontra. Para mim foi no oba-oba, foi uma mexida completamente desnecessária que eu acho que só dá uma assinatura final dele nesse péssimo jogo que ele fez. Que tem muita gente desses aqui que entraram, do pessoal que saiu jogando, que individualmente foi mal. Não tem discussão nenhuma disso. Mas que o pior elemento do Maringá Futebol Clube, dentre os elementos impactantes do Maringá nesse jogo, foi o Moisés Egert, infelizmente, e isso foi da escalação inicial, da inoperância do meio de campo, do esquecimento, do abandono do meio de campo como um todo, do reconhecimento, beleza, que era para jogar pelos lados, mas da pobreza do jogo do Maringá nesse jogo de beirada de campo, que poderia, como já sentiu na pele recentemente, aproveitar muito melhor, mas não foi acomodado, foi pragmático, mexe por mexer, dada aí principalmente essa entrada do Negueba, assume alguns riscos desnecessários, expõe o Ronald, e o Ronald também tem culpa no cartório, não foi o Egert, presumo eu, que mandou ele sair driblando lá do sistema defensivo, mas enfim, foi ele que colocou. Então, assim, uma tarde para se esquecer do Moisés Egert. Então tá aí, pessoal, essas são minhas impressões, pouco depois do jogo, cadê aqui, ó, tô até com o uniforme da PAN ainda, pouco depois desse catastrófico jogo contra a equipe do Amazonas dentro de casa, que poderia ser o início de uma sequência boa de jogos, de desempenho e resultados no Willie Davids, vira novamente um filme de terror, mais um jogo no WD para se esquecer também do Maringá Futebol Clube como um todo. É frustrante, irrita, incomoda, e a gente começa a se perguntar se esse time, se o comando técnico tem mais de onde tirar, tem mais de onde surpreender, de onde realmente mudar o curso dessa situação, porque quando a gente via a sequência de 6 jogos de invencibilidade, sobretudo, de novo, com o desempenho contra o Floresta, com o susto que dá depois de abrir 2-0 frente à boa equipe da Inter de Limeira e o que entrega de paçoca, justamente 2-2 no último lance, bem dizer, a gente sabia que não estava perfeito, mas parecia que estava se construindo algo mais positivo, algo mais concreto. Mas tudo isso, para mim, não em definitivo, mas pelo menos nessa rodada e provavelmente para as próximas, cai por terra. Para mim, o Maringá vai ter que voltar em algum nível para a planta base, para reconstruir ou rever alguns aspectos importantes de jogo, porque faltou, em português bem claro também, muito futebol do Maringá Futebol Clube na tarde desse domingo de Dia dos Pais. Uma pena de fato, mas seguimos por aqui. Então, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e teremos sim mais análise da sequência do Maringá Futebol Clube nessa Série C. Faça chuva ou faça sol, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Forte abraço e até mais.